Oi, meu nome é Sofia, eu tenho um canal chamado Não Sou Chefe aqui no Instagram. O Não Sou Chefe é um canal de cozinha básica. Para quem também não é chefe, assim como eu, mas quer cozinhar, é pra gente se inspirar e fazer disso um programa. E eu fui convidada pela Paula para fazer essa live hoje no Tá na Mesa. Tô super feliz de estar aqui pela primeira vez. E eu vou falar com o casal Lancha, que são especializados em nutrição. E eles têm o Insta, o Fim das Dietas. Então, vamos esperar eles entrarem aqui. O Fim das Dietas é um canal super bacana. Quem não conhece ainda entra. Desmistifica aquelas maluquices de dietas loucas que as pessoas fazem. De parar de comer ou de focar só num propósito. E pelo que eu entendi, pelo que eu vi, eles chegaram. Oi, prazer, tudo Tudo bom? bem? Tudo Tudo bom? jóia? E você, Tudo Sofia? bom? Tudo Prazer. bem? Desculpa o atraso, Sem problema, Imagina. São Paulo é assim. correria de São Paulo. Eu estava contando aqui um pouco sobre o canal de vocês podem falar um pouco melhor, mas é meio isso, né? Pelo que eu entendi, a ideia é você emagrecer, mas sem perder sua essência. Posso estar viajando, ou conta um pouco como que funciona, como vocês criaram esse canal e esses livros todos que vocês têm. Na verdade, a ideia é essa mesmo. A gente acredita muito numa alimentação que seja sustentável a longo prazo. Então, acho que a gente vive uma época de muito terrorismo nutricional, muito modismo, onde as pessoas, para emagrecer, muitas vezes se submetem a regimes e dietas muito radicais e que a longo prazo, obviamente, são insustentáveis. Então, a gente defende muito isso, né? No meu canal, no Lancha, no do Lancha e no Fim das Dietas, é justamente essa busca de um equilíbrio. E as pessoas saírem um pouco desse comportamento binário, porque ou elas estão comendo de tudo, ou elas estão numa camisa de força que Estão elas se não podem comer privando de nada. tudo. E nenhum desses E cada vez tem um... Desculpa. Nenhum desses dois comportamentos vai levar a pessoa a longo prazo a nada, né? Porque a gente não consegue ficar nesses dois extremos para Não, e sempre. cada vez tem uma dieta maluca nova, né? Que Exato. algum famoso inventou, algum médico, alguém. Então, realmente, acho que vocês têm É isso mesmo. um bom norte aí para O dado que a gente coloca nesse sentido é porque as dietas colocam sempre o inimigo como alimento, ou seja, o alimento passa a ficar do outro lado da mesa. Sempre tem alguma coisa ruim nesse alimento que você não pode comer. E nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que na alimentação cabe de tudo. Você consegue ingerir a sua pasta de avelã, você consegue ingerir o teu chocolate, você consegue ingerir o que você quiser. Entendi. São escolhas, e isso tem que estar de acordo com o tamanho do seu gasto, né? Mais ou menos como o que você compra e a conta bancária que você tem. Nada muito diferente disso. Vale. Então, acredita muito nisso, a gente insiste nessa tecla e o resultado tem sido bem positivo. As pessoas têm gostado bastante, né? E a ciência está mostrando também, né, Sofia, o hábito das pessoas submeterem à dieta faz com que a longo prazo as pessoas engordem. É muito curioso isso. Ela começa uma dieta, perde, aí ela abandona, recupera. Aí passa um pouco, ela começa de novo, perde. Só que ela sanfona, né? E sempre recupera mais do que perdeu. Uhum. Então, ao longo dos anos, as pessoas, ao invés de emagrecendo, os estudos mostram cientificamente que o hábito de submeter a dieta engorda a longo prazo. Isso eu não sabia. É. Olha que interessante. É muito legal. No nosso livro, Fim das Dietas, a gente fala isso, né? Porque a gente tem os livros que são mais populares, né? Que é o Fim das Dietas, o Escolha Isso, Não Aquilo, e tem os livros mais acadêmicos, né? Da minha profissão como professora da universidade, da Lu como pesquisadora também. Então, nos livros mais populares, a gente insiste nesse ponto de que evite de fazer regime, que a solução não está em retirar um alimento ou retirar um nutriente. A solução está em reavaliar a sua alimentação dentro do que você vive, dentro do que você faz. Né? E é por isso que a gente achou muito legal essa parceria com o Tá Na Mesa. Porque isso que eu ia falar. Traz exatamente isso, né? Essa ideia do 80 colher é exatamente falar sobre polêmica, né? E assuntos polêmicos. Então, nada mais polêmico do que dietas, falando de alimentação.
Então, realmente é um casamento perfeito. E hoje a gente vai especialmente falar de gordura, né? Que para mim, pelo menos assim que penso em dieta, é o que vem na nossa cabeça o mais rápido, né? Como perder gordura. Vocês podem dar uma explicadinha assim meio rápida pra gente do que é gordura, assim, uma coisa meio só geral pra gente entrar nesse tema? Tem um monte de dúvidas, assim, como recebi um monte de dúvida também do pessoal que me mandou. Ótimo. Mas se vocês quiserem dar assim só um parecer Tá. pra gente entrar no assunto, acho que é legal. Então, falando até tecnicamente, o nome genérico seria lipídios. E os lipídios, eles seriam divididos em dois grandes grupos, que seriam os óleos e as gorduras. Então, nós teríamos lipídios, um nome genérico, os óleos seriam lipídios fluidos e as gorduras seriam os lipídios sólidos, né? Tá. Então, essa seria a grande diferenciação. A gente teria os azeites, por exemplo, né? Isso. Os óleos e a manteiga, banha, os que são mais sólidos, que seriam as gorduras, né? E na grande maioria das vezes, né, o que você tem dentro dessa diferenciação química, você tem uma diferenciação muitas vezes física, como a Lu acabou de falar. Então, a gente pega os óleos, eles estão na forma física fluida, enquanto que a gordura, na grande maioria das vezes, está na forma sólida. Então, começa por aí, né? Então, quando o indivíduo fala assim, eu quero diminuir gordura na alimentação, tecnicamente, ele teria que diminuir o consumo de alimentos sólidos contendo lipídios. Né? Se eu quero diminuir lipídios da alimentação, daí pode ser um ou outro. Quando eu quero diminuir óleo, daí está falando de óleos, azeites. Dos líquidos, dos fluidos. E o desafio que a gente tem quando a gente fala das gorduras de uma forma geral, né, pensando um pouco nesse contexto da alimentação, é que elas são responsáveis por trazerem características que a gente chamava de organolépticas, né, que é o sabor, o aroma, a textura. Então, por isso que as pessoas falam, mas eu não ponho manteiga, ou se eu não ponho um óleo no meu bolo, ele não fica tão macio, não fica tão aerado. Então, não tem sabor. Uma das características das gorduras na alimentação é realmente trazer um pouco mais de textura, de brilho, de sabor, de aroma. Esse é um papel, né, da gordura no cardápio, assim, né? Até entrando um pouco nisso, isso que a Lu acabou de falar, os aromas, eles estão ligados aos ácidos graxos voláteis, que a gente chama, né? Tanto que aqui na França você não come, não vai tomar o seu sorvete, você não pede sabor, você pede perfume, né? Eles perguntam quantos perfumes você quer. Eu quero dois. Mesmo? Que interessante. Não sabia disso. Combien de parfum, quer dizer, olha, que bárbaro. Quantos sabores, na verdade. E aí, por que vem o perfume? E daí, se a gente pensar no perfume que a gente usa, também ele é sempre uma solução alcoólica. Porque o lipídio, ele não se dissolve em água, ele se dissolve em álcool. Então, precisa desse álcool para passar o seu perfume. Então, o aroma, ele vem dos lipídios. E muito do sabor, quase a totalidade do sabor, ele é aroma. Tanto é verdade que você, quando experimenta um vinho, você respira o olfato antes. O ar pelo nariz e você tem um retrogosto. Se a gente fizer isso com chocolate, vai ser a mesma coisa. Todos os alimentos, se a gente fizer a mesma manobra que a gente faz com vinho, você vai ter o chamado retrogosto, que é essa volta dos aromas. E a Paula, nesse momento, gripada do jeito que ela tá, não deve estar sentindo gosto de nada. Eu tava pensando nela, né? Nada eu dava de exemplo. A Paula não deve estar sentindo nem o gosto do cafezinho dela, coitada. Não, nem o café. Todo mundo já passou por isso, né? Já, exatamente. Né? E esse é um dado relevante, né? Não, exato. Eu queria uma coisa que eu ontem coloquei no Não Sou Chefe, que eu vim aqui falar com vocês, e foi muito engraçado. Eu publiquei, fui fazer yoga em 1 hora, depois que eu saí da yoga, 1h30, eu tinha tipo 10 perguntas do que era gordura trans. Tipo, eu falei, o que vocês querem saber de gordura? E eu também não tenho a menor ideia, só que com esse boom de toda embalagem que não tem gordura trans, tá escrito 0% de gordura trans. Então, assim, o que é esse mito da gordura? Eu acho que tem 2 mitos meio de gordura hoje em dia. A gordura trans, que é o 0%, não sei o que lá, e o óleo de coco, que virou queridinho de tudo e todos, né? Substitui até coisa de cabelo. Então, eu não sei, eu acho que a gente podia... Shampoo, creme. Creme, mas tudo é óleo de coco. Né? Faz... o que foi amputado renascer, faz de tudo. A ideia, a gordura trans, ela surgiu uns anos atrás, porque
as pesquisas, né, a literatura foi mostrando que os óleos, né, vegetais, onde a gente tem essa gordura que ela é mais fluida, eles eram mais saudáveis para a saúde em questões cardiovasculares do que as gorduras como banha, manteiga, que eram mais sólidas. Nas gorduras mais sólidas, a gente tem mais gordura saturada, que é uma gordura que faz, né, que é pior para a saúde. E nos óleos fluidos, a gente tem as poliinsaturadas, monoinsaturadas, quer dizer, isso é químico, né? Elas têm algumas insaturações que é justamente o que faz ela ter essa fluidez. Tá. Então, o que a indústria tentou fazer? Ela tentou pegar os óleos e passar esses óleos por um processo químico para que eles tivessem uma consistência mais firme, sem a necessidade do ácido graxo saturado, que é aquele que faz mal para a saúde. Tanto que o saturado também normalmente tem nas embalagens. Tanto de gordura saturada. Então, o que a indústria fez? Ela pegou o óleo fluido e tentou passar esse óleo por algum procedimento, né? Por algum processamento, para que ele ficasse um pouco mais firme e com essa firmeza ele conseguisse... Está escurecendo aqui, né? E com essa firmeza ele conseguisse substituir a manteiga, substituir a banha e assim por diante. Nesse processo é que surgiu a gordura trans. Então, na verdade, a gordura trans, ela é essa gordura mais fluida que passou por um processamento para ficar um pouco mais utilizável em receitas ou mesmo para passar no pão, que aí surgiram as margarinas, né? Tá. Lembra que era de origem vegetal, quer dizer, não tem a gordura saturada, ela não é de origem animal, ela é de origem vegetal e assim por diante. Só que depois de um certo tempo de surgir dessa... Então, para usar em receita de biscoito, essas coisas, falaram, ó, não usamos mais manteiga nem banho que tem gordura saturada. A gente usa a de origem vegetal. Só que era trans, só que até então ninguém sabia se a gordura trans era boa ou não. Muitos anos depois, as pesquisas científicas, né, Ju, foram mostrando que a gordura trans ela é tão ruim para a saúde como a saturada. E aí eles resolveram abolir. Hoje já a indústria não usa praticamente gordura trans, então a maioria ainda tem, eles precisam pôr no rótulo, mas a maioria vem gordura trans, se você olhar, tá lá 0. Ou uma quantidade muito pequena, porque em termos de saudabilidade ela não trouxe benefícios em relação à saturada. Não sei como se se, quer como se completar imaginava. Como se imaginava, ela não... Na concepção dela, né? A gente volta, desculpa. A gente volta ao que a gente falou do começo de vocês, né? Essas dietas malucas, depois descobre que não era. Ah, volta, não, faz bem, não, faz mal. Corta. E aí, até uma coisa interessante que a Lu falou, hoje o que a gente tem claro na literatura, partindo dos 5 sabores básicos, né? Os 4 básicos que todo mundo conhece, o salgado doce, amargo azedo, umami, que seria o 5º sabor. Hoje, muitos autores propõem o 6º sabor, que seria a textura que nós encontramos na gordura. Então, já tem alguns artigos falando disso, do 6º sabor sendo a textura que nós encontramos na presença do lipídio, ou líquido ou sólido, no alimento, conferindo a ele uma outra textura. E se a gente pensar em alimentos, eu até vou abusar do pessoal que está almoçando, né? Se você pegar aqueles biscoitinhos amanteigados, né? Eles têm um sabor próprio, e na hora você sente o sabor da manteiga. Então, provavelmente, esse 6º sabor identificado como a presença dos lipídios tem essa característica exatamente de uma textura diferente dos alimentos, e por isso, então, a indústria, no passado, tentou resgatar essa percepção usando a gordura que era insaturada, e por um processo de hidrogenização chamado, né, eles transformavam numa gordura saturada, que era a gordura trans. Entendi. Fez sentido. Entendi. Nossa, mas realmente a gordura vai ser o 6º sabor, então, agora. O umami, só para quem não sabe, é aquele sabor meio que um ápice, assim, né? Que tem em poucos alimentos, né? Eu sei que tem no tomate. Não é isso? É um termo, pelo que eu tinha ouvido falar, é um termo meio japonês, que é quase que epifania de sabor, assim. Esse é o 5º sabor, esse é o umami. Sim. Esse é o umami. Aí esse novo sabor que vem E o sexto seria sabor esse novo. Seria a identificação do paladar da presença dessa parte da gordura. Entendi. E para continuar, Sofia, que você tinha perguntado do óleo de coco. Do óleo de coco, isso. O coco ele surgiu, né, como uma alternativa, porque ele tem um tipo de gordura que aparentemente é melhor, que seria um ácido graxo que a gente chama de cadeia média, né, que traz uma série de benefícios para o intestino, enfim.
ele é metabolizado de uma forma diferente no organismo. E aí criou-se toda essa coisa com óleo de coco. Só que, como você já deve ter percebido, eu acho que muita gente, muitas vezes os produtos são lançados e depois o mundo acadêmico e científico corre atrás para ver se aquilo tem sentido ou não tem. Mas até a gente conseguir provar alguma coisa, já virou um boom. Já virou a febre. E o óleo de coco foi exatamente isso. Porque depois, quando as pesquisas começaram a aparecer e os resultados começaram a surgir, percebeu-se que os efeitos do óleo de coco são muito parecidos com o da gordura saturada, que é a gordura de origem animal. Então, só que aí já estava o mercado inteiro, todo mundo cozinhando com óleo de coco, olha como você falou, óleo de coco para o cabelo, para o creme, para a unha, para o esmalte, já tinha. Só que em termos de saudabilidade, ele não é um óleo mais saudável para se cozinhar ou para se preparar alimentos em relação aos azeites, por exemplo, que a gente tem, que tem um tipo de composição melhor e mais saudável. Entendi. E até a gente coloca muito isso, a questão de usar a gordura do coco ou óleo de coco para qualquer preparação, no nosso ponto de vista, ela é uma opção do paladar. É uma característica organoléptica e não pela característica físico-química ou por alguma propriedade que possa entregar para a saúde do indivíduo que possa ser melhor ou pior, né? Na verdade, ela não tem vantagem alguma, ela tem uma característica de paladar própria. Então seria questão de gosto mesmo, né? Isso. Desculpa. Não, e nada além disso. E nada além disso. Ah, tá. Então, neste mundo aí de cozinhar com óleos, eu sei que meu pai até hoje gosta dessa história de casa de vó, de cozinhar com banha de porco. Não usa em casa, mas ele tem essa memória de que usava na casa da mãe dele, da avó dele. Ou a diferença entre os óleos vegetais, ou o óleo de girassol e o óleo de canola, que várias vezes, em várias receitas, você coloca óleo de canola e tem um monte de gente que cai matando, falando que faz super mal, que não é vegetal, que é fake, que... E o azeite também, quando esquenta, dizem que muda as propriedades e para de ter o lado bom dele. Vocês... Conta um pouco assim pra gente, dentro desses óleos todos, os vegetais, os animais, o que vocês acham que é menos mal, ou também vai uma questão meio de gosto ou de quantidade? Se usa pouco de um, é igual usar muito do outro, não sei. Eu vou falar um pouquinho do azeite, depois se quiser você fala do canola. Na verdade, assim, existe um grande mito de achar que se você aquece óleos vegetais, como azeite, por exemplo, ele vira uma gordura ruim ou ele vira uma gordura como um óleo de origem animal e assim por diante. Tá. Isso, na verdade, não acontece. O problema de aquecer os óleos vegetais é quando ele atinge um ponto que a gente chama de ponto de fumaça. O que isso quer dizer? Na hora que você põe o óleo na frigideira, se ele começa a soltar fumaça, essa fumaça é ruim para a saúde. Não é que o óleo que você está aspirando, não tem nada a ver com o que você alimenta. Exato. Gente, tô chocada. Nunca ouvi isso. É um dos maiores mitos da história da nutrição. É o maior. Porque essa substância que a gente respira é uma substância cancerígena, uma substância que faz mal e que também não é aquela coisa de que também você respira um pouquinho, né? Tudo tem que ter um bom senso. Mas é isso que é o problema do aquecimento do óleo vegetal. Não é que o óleo aquecido perde as suas características, é que quando ele chega, a Paula até colocou aqui, ponto de queima, o ponto de fumaça. Tecnicamente, a gente chama de, em estudos científicos, a gente chama de ponto de fumaça, que é exatamente a hora que ele começa. Essa fumaça é que faz mal. O óleo, ele não tem... O aquecimento do óleo não vai fazer com que ele deixe de ser insaturado e passe a ser saturado. Não muda nada. Pode comer o bacalhau imerso no azeite sem culpa. Pode. Aí é uma questão de quantidade, né? Então, exato. Então, assim, todo mundo fala, mas a manteiga é melhor do que a margarina de manhã. Hoje em dia não se tem mais gordura trans na margarina como se tinha antes. É uma questão de gosto e tudo é uma questão de equilíbrio. Depende de como é o seu dia, depende de qual é a sua ingestão de gordura, porque qual que é um dos desafios? O Luan já vai falar um pouquinho do óleo de canola, mas acho que um dos desafios que a gente tem também hoje em dia de orientar as pessoas é que as pessoas ouvem assim, então o azeite é bom. E aí rega a comida de azeite. Como se já que é bom, eu posso comer à vontade. Nada que é exagero vai fazer bem. Então, o azeite é bom? Ok, mas ele tem que ser usado com moderação. Então, mesmo sendo uma gordura mais saudável, não quer dizer que é à vontade. E aí, até um ponto interessante, quando a gente fala desses alimentos, né? E quando a gente fala, por exemplo, da fritura que você faz,
Muitas vezes, quando você frita um alimento, você pega uma batata, por exemplo, e você vai fritar no seu óleo, o que vai acontecer é que esse óleo ele vai ter na sua estrutura, a partir do momento que você colocou a batata, ele vai ter água, ele vai ter a batata em si, e isso faz com que a batata ferva, a água da batata ferva e a temperatura do óleo caia. Né? Então, as pessoas não entendem que na hora que você frita, a temperatura daquele meio, que é óleo mais batata, ela caiu. Então, ela não alcança muitas vezes o ponto de fumaça, até porque você colocou coisas no meio geladas que diminuíram a temperatura. Que entram em ebulição antes. Enquanto essa batata estiver em ebulição, a temperatura fica estável, porque ela está transferindo calor na evaporação. Então, acho que é um dado importante, né? Não são formados aldeídos nessa fritura, mas você tem essa formação quando você queima e faz o caramelo, por exemplo. Quando você pega a carne e coloca a sua carne, fica aquele marronzinho, ali você tem alguns aldeídos que são formados. Foi uma pergunta aqui do Alex. O Alex perguntou, só estou aproveitando aqui para responder o Alex. Então, aí quando você tem essa formação desses caramelos, aí sim você tem alguns aldeídos. E na questão do óleo de canola, a história do óleo de canola é bem interessante. Ele foi um óleo desenvolvido para suportar altas temperaturas. Então, ele é um óleo que tem um ponto de fumaça muito, muito alto, que a gente não alcança nas preparações, mantendo basicamente a estrutura física e química dele de um óleo vegetal. Então, ele, para ser usado em frituras, ele é bem interessante nesse sentido, porque ele é um óleo que apresenta uma grande estabilidade no preparo dos alimentos. Não tem nenhuma característica nele que possa ser ruim para a nossa saúde. O que é complicado nesse uso do aquecimento, seja da banha, da manteiga, dos azeites, é a reutilização. Isso. Porque se você vai submetendo ele várias vezes, né? Até a gente brinca, às vezes você vai na feira, aquela coisa de óleo que a pessoa só vai completando, né? Tem uma régua, né? A cor linda, né? Que é preto. Parece posto, exatamente, lá precisa completar o óleo, né? Completa. E isso acaba acontecendo. Quanto mais vezes você vai submetendo um óleo a reaquecimento, e aí a própria banha também acontece isso, tem um estudo que mostra que a banha começa a produzir peróxidos, né? Que são substâncias ali desse processo de queima, até antes dos próprios azeites, dos próprios óleos vegetais. E uma outra coisa interessante, até alguém perguntou aí da manteiga ghee. A manteiga ghee, eu ia falar, acho que Sarinha perguntou da manteiga ghee. É outro mito que existe, porque assim, quando você analisa nutricionalmente o ghee, ele é muito pior do que a manteiga comum. Ele é muito parecido com o animal. Ele custa 5 vezes mais, tô até aliviada, não vou nem ficar com raiva de não comprar manteiga ghee. O que acontece? Quando o ghee é preparado, ou às vezes a manteiga clarificada, que a gente ouve falar, né? Ela passa por aquele processo de fervura e eles vão retirando dali algumas substâncias que você ainda tem. Água, você ainda tem proteína, você ainda tem algumas substâncias que você vai retirando e vai concentrando mais a gordura. Então, ele, em termos de colesterol, ele tem uma quantidade bem maior do que a manteiga comum. Em termos de composição, de quantidade de gordura, né? Quando você pega 10 gramas do ghee ou 10 gramas, a quantidade de gordura é maior, ele é mais concentrado em termos de gordura, porque você tirou a água, tirou outras coisas. Manteve só ali a gordura mesmo, né? Manteve exatamente. E a clarificação, isso é um processo que você extrai tudo que não é gordura da manteiga. Tá? Então, naquela manteiga fica somente a gordura. Né? Então, por isso que você, ao ferver, tem uma parte que você retira de proteína que ela fica escurecida, porque a proteína, ela queima a 40 graus. Como você está colocando água fervendo, ela está lá a 100 graus. Então, você está queimando a fração proteica. Então, o que você está retirando é exatamente a fração proteica que queima a 100 graus, mas a gordura resiste. E ela permanece no meio e você retira água, proteína e fica só a gordura. E as pessoas ficam com a sensação que está tirando impureza, que está ficando uma substância mais pura, como você falou, é vendido muito mais caro. E é um mito, assim. E é o contrário, na verdade. Assim, nutricionalmente, pode ser uma questão de paladar. Né? As pessoas podem gostar do sabor. Aí do sabor. Mas não se iluda, é isso que eu acho. Assim, não vai consumir o ghee achando que ele vai ser melhor nutricionalmente. Se você gosta mais do sabor... Ok, sem problema nenhum. Isso não, a gente não questiona. Uma coisa que a gente fala muito nesse sentido, Sofia, é não faça as suas escolhas pelos atributos que você acredita daquele nutriente. Né? Eu até brinco, eu falo assim, você quer tomar o vinho? Não vai tomar o vinho pelo resveratrol, vai porque o vinho tem fim nele mesmo.
né? É uma bebida super bacana, ela exige um convívio social. Desde a Santa Ceia a gente vê lá o vinho sendo consumido integralmente, todo mundo junto. Então a gente tem uma relação com a comida que vai além apenas das escolhas pela composição química do nutriente que está ali. Ela tem também uma questão do sabor, do convívio Sabor, do social. prazer, né? E a gente comemora, a gente coloca a comida até na celebração, né? Comemorar, né? Então, o alimento ele está aí democraticamente difundido em todos os momentos, né? Sem dúvida alguma. Comemorar e bebemorar, né? Exatamente. O combo. Uma moça aqui, eu não consegui ver o nome, perguntou sobre a gordura de banha de porco, que a gente falou pouco, assim. Tem alguma restrição? Vocês acham que é bom usar? Ou tanto faz? Vai ser aquele negócio do sabor mesmo? O que tem em relação à gordura de origem animal, isso também são estudos mais recentes, uma publicação de, se me falha a memória, 2 anos atrás da Nature, que eles demonstraram que quando você tem um consumo frequente dessa gordura de origem animal, você acaba criando uma flora bacteriana intestinal específica, dedicada, que vai produzir uma substância chamada trimetilamina, que nós chamamos de timal. Esse timal tem uma ação no fígado que vai aumentar a produção do colesterol. Então, ao contrário do que a gente imaginava antigamente, que você ao consumir a banha, você está ingerindo colesterol, não é isso que nós vemos hoje. A nossa informação é, quando você prepara esse alimento com gordura animal, cronicamente, ou seja, todo dia você cozinha com gordura de origem animal, você frita alguma coisa com essa gordura, você vai aumentar a sua população de bactérias que produzem timal, vai gerar uma resposta inflamatória e isso cronicamente tende a aumentar colesterol, aumentar a formação de placas de ateroma e aí vai. Agora, você chega lá no fim de semana, vai visitar alguém que está fazendo alguma coisa com gordura de porco, não é isso que vai fazer. Não é uma vez, né? Uma vez na vida que vai trazer esse mal todo. Ou às vezes um prato específico que seja recomendado cozinhar com gordura animal, né? Acho que vocês falaram desde o começo, né? Não ser extremista. Até aqui na tem um prato comum chamado tartiflette. E essa tartiflette ela é preparada com batata, ela é preparada com um queijo chamado reblochon. O reblochon é o queijo da segunda ordenha, né? Depois até tem uma história, posso até contar para vocês. E também é preparado com bacon, né? Isso faz parte da cultura francesa, né? Então é o hábito deles de consumir esse alimento. Nossa, deve ser maravilhoso esse prato. Nunca Pois comi. almoçamos ele ontem. Muito bom. Ai, que ótimo, que inveja. Muito bom. A Paula fez uma pergunta aqui que eu acho que deve ser de várias pessoas, né? Assim, que os chefes têm o hábito de misturar um pouco de manteiga com azeite para subir um pouco a temperatura, de né? queima. Se isso ajuda mesmo ou se é mito. Não, ajuda porque você está misturando um líquido, né? Um óleo, junto com um sólido, que é a gordura. Então, ao misturar óleo e gordura, você tende a fazer com que o ponto de fumaça fique mais alto. Né? A tendência é isso. Lógico que vai depender da gordura, vai depender do óleo, mas essa mistura sempre tende a subir o ponto de fumaça e muda muito a questão do paladar, viu, Paula? Isso muda muito o paladar, o sabor, porque o óleo tem algumas propriedades de óleos voláteis, enquanto que a manteiga tem outras propriedades, outros elementos. Então, essa combinação, ela aumenta o espectro dos ácidos graxos voláteis, que muda o sabor diretamente, né? A Drica demais, ela falou, então, tem um pessoal perguntando, tem um outro pessoal aqui perguntando também por mensagem, no final das contas, o que é melhor usar? Assim? Então, se a gente fosse fechar num parâmetro, qual seria o melhor óleo? O de girassol, de canola? E assim, a gente já entendeu dessa gordura do porco, mas em geral, o vegetal ou o animal, assim, pra gente fechar um pouco essa ideia. Os óleos vegetais, eles nutricionalmente são mais saudáveis, né? Dentro daquilo que você está falando, tudo bem, como a gente falou, comer uma manteiga de, né, uma banha e tal, esporadicamente, mas para cozinhar no dia a dia, o uso dos óleos vegetais, eles são mais saudáveis do que da banha ou da manteiga. E o do canola entra nesse grupo, não tem nenhuma restrição. Exato. E o canola, ele tem um ponto de queima ainda melhor, então ele aguenta temperaturas ainda mais quentes para fritura e tal. Ou coisas assim. E no dia a dia, vou fazer um arroz, vou fazer um feijão, quero refogar uma cebola, refogar um alho, né? Fazer uns legumes refogados. A gente recomenda muito o uso do azeite mesmo, porque o azeite ele é
um óleo que ele pode ser aquecido, diferente do que as pessoas falam. Ele dá um sabor, ele tem um ponto de queima também elevado. E ele tem características também nutricionais interessantes pela sua composição de ácidos graxos monoinsaturados, né, Ju? Que são ácidos graxos que são bons, assim, que são melhores. Eu tenho medo de falar bom, porque acho que o povo já vai sair regando tudo com azeite. Mas, então, assim, não tem problema o azeite ou de canola para cozinhar. Os vegetais são mais saudáveis do que os animais. E até quando a gente fala dessa questão da mistura dos óleos, né? Se vocês, eu sou uma pessoa que eu sou fanática de azeite, eu experimento azeite no mundo inteiro. Nossa, tem uns surreais, né? Né? E é interessante porque eu pego o azeite mesmo e tomo azeite, né? Não, nem tem um pãozinho, João. Nem Xuxa. Na colherinha na colher. Não faço, eu gosto disso. E o que acontece? Se você pegar esse azeite, colocar na boca e sentir o gosto, e depois você prepara um alimento aquecendo, você vai sentir menos o gosto. Por quê? No aquecimento, parte desses ácidos graxos voláteis volatilizam. E aí você perde, entendeu? Então, é muito interessante quando as pessoas pensam em, não pode aquecer o azeite. Lógico que pode, só que não espere do sabor do azeite aquecido o mesmo sabor que você tem do azeite na salada, por exemplo. Ou como você vai degustar, como eu faço. Né? Ao aquecer, ele vai perder parte dos ácidos graxos voláteis e isso é normal. Torna esse óleo agora um óleo ruim. Apenas um óleo que tem menor propriedade organoléptica, né? Tem gente perguntando do de girassol. Também pode usar o óleo de girassol para cozinhar, não tem problema nenhum. E a Paula está falando aqui, quando a gente coloca a receita com óleo de canola, muita gente reclama, porque existe um mito em relação ao óleo de canola. Porque vocês falaram um pouco antes, né? Mas é lenda, ele não faz esse mal. Não. Pelo contrário, em termos de preparo de alimentos, ele é um óleo que consegue entregar um bom resultado em termos de estabilidade da estrutura química dele após o aquecimento. Tá. E o óleo de coco, alguém perguntou, a gente já tinha falado, pode ser usado no consumo para produção de alimentos, né, na cozinha, mas ele não é dos óleos mais saudáveis. Ele tem uma composição e uma característica mais parecida com os óleos de origem animal. Gente, essa foi uma das descobertas de hoje. Um dos mitos caíram. Exato, vamos ver o que mais vai cair. Aproveitando, só fazer um comentário, só para a gente aproveitar. Claro, desculpa. Essa informação que eu acho bem interessante. O nosso corpo ele tem 2 ácidos graxos, chamados de ácidos graxos essenciais, que nós precisamos ingerir. Isso foi descoberto nos anos 30 por um casal que viu que pacientes que ficavam acamados, eles tinham descamação da pele, queda da resposta imunitária a partir daí. E eles descobriram esses ácidos graxos, que são 2, ácido linoleico e linolênico. Bom, o nome não importa, mas se a gente pegar o óleo de girassol e misturar com azeite extra virgem, essa mistura entrega para nós os ácidos graxos essenciais. Então, aquelas pessoas que por algum motivo diminuem o consumo de gordura na alimentação, diminuem o consumo de óleos, garantindo esse consumo dessa mistura azeite mais óleo de girassol, você consegue a ingestão de ácidos graxos essenciais. E isso é importante porque o nosso corpo precisa dessa gordura também. Ácidos graxos essenciais quer dizer o seguinte, são gorduras, só para tentar simplificar um pouco. Linguagem de dia de semana. São gorduras que o nosso corpo precisa. E por que é chamado de essencial? Porque nós não temos a capacidade de produzi-las. Tá. Então, porque tem vários... Exato, tem vários tipos de gordura que a gente precisa, mas que o corpo mesmo constrói, né? Produz. Essa, ou ela vem da alimentação, ou a gente vai ter deficiência. Por isso que elas são chamadas de essenciais. E aí que o Lancha falou, essa combinação aí do óleo de girassol com o azeite de oliva fornece... E é muito... Por que é interessante isso? Porque quando a pessoa quer emagrecer, muitas vezes ela corta completamente a ingestão de gordura. Sim. E aí ela começa a sentir a pele descamando, a unha quebradiça. E ela muitas vezes não sabe o que é. E pode ser a falta dos óleos essenciais. Então, a gente precisa ingerir gordura sim. Não é que quanto menos, melhor, ou que eu tenho que zerar a gordura da dieta. Mas tem que ter um equilíbrio, né? A Cami Sato mandou uma mensagem boa aqui. A gente estava falando sobre os óleos entra em ponto de fusão e é o que faz mal. Esse óleo de gergelim que é torrado,
ele teoricamente passou por esse processo que faz mal e ele então faria mal por si só ou não? É outro processo e não tem nada a ver? Não, nada. Não. O que acontece é que se você fizer a extração do óleo de gergelim numa temperatura que você não faça a torrefação do grão em si, da semente, e fizer a extração com a torrefação, o que vai acontecer é que o resultado de sabor do que foi torrado vai ser menor. Enquanto que do outro, que foi extraído numa temperatura um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, ele vai ter mais sabor pela maior presença de ácidos graxos voláteis. Somente... Mas não faz mal para a saúde? Não. Não, inclusive uma coisa que até eu descobri não faz muito tempo, que eu acho que é um grande mito também, que a gente acha que o azeite extra virgem, né, o que quanto mais verde é o azeite, significa que ele foi extraído a frio. E hoje nenhum azeite é extraído a frio. Isso não existe. Esse Todo... descobriu na Espanha. A gente descobriu na Espanha, numa temporada que a gente teve esse ano lá. E aí, estudando um pouco sobre isso, hoje não existe no mundo nenhum processo de extração de azeite de oliva a frio. A frio. Até por uma questão higiênico-sanitária. Para evitar as contaminações e tal, eles não são mais... O que muda é o que você usa na extração, né? Porque às vezes você põe lá a azeitona inteira junto com o caroço, com a semente. Depois, muitas vezes, você tira uma primeira extração disso, ele é mais verde. Depois você vai tendo outras extrações, que aí já vai ficando tudo mais triturado, você vai tirando tudo do triturado, mas não é uma questão de temperatura, né? Não. Entendi. E o óleo extra virgem, ele tem essa característica por ser a primeira extração nesse conjunto que a Luciana acabou de falar. Mas como a Lu acabou de falar, não existe mais extração a frio. Você não faz extração. Óleo de abacate. Só aproveitando aqui a história do óleo de abacate, né, o óleo de avocado, ele tem um ácido graxo chamado de ácido graxo monoinsaturado, MUFA. É um tipo de ácido graxo muito importante para a mulher que está na lactação, ou seja, ele é essencial para essa população. No Chile, eles consomem isso com pão, né? Eles consomem pão com abacate. Eu ia entrar nessa, eu ia entrar nesse mito, o mito dos abacates, avocados e das amêndoas, que são gorduras boas, né? São consideradas as tidas as gorduras boas. Bom, você já começou a contar, então, tem a ver essa parte das amêndoas também, tem um excesso do que se pode comer abacate todo dia ou não, ou se não está amamentando, tem alguma contraindicação. Acho que essa parte das gorduras. Porque o que eu vejo também, tem muita gente que fala, mas é gordura boa, e aí come um monte. E aí depois você vê uma dieta dessas, talvez malucas ou não, que é pra você comer 3 castanhas do Pará, e não ficar comendo como pipoca, né? Então acho que é legal, assim, a gente entrar nesse do avocado, do abacate. A Paula também tá perguntando. Eu também como abacate quase todo dia, achando que eu tô arrasando. Descobri. Não sabia, a Paula come com pão, abacate? É isso, Paula? Eu como com torrada também. Ela deve comer com pão. Você sabe que a primeira vez que eu vi isso foi no Chile, que a gente dá aula lá na Universidade de Playa Ancha, né, na UPLA, e daí eles me levaram para almoçar e tinha um sanduíche de pão com abacate. Assim, uma camadona de abacate no meio do pão e eles comiam. Não sei se o quê. Eu olhei e falei que interessante isso. E lá eles chamam de palta, né? Eles chamam de avocado, de palta. E daí eu percebi essa questão da cultura, né? Principalmente da cultura latina, não brasileira, é muito comum o uso do abacate. Mas é isso que a gente estava falando. Ele é uma fonte de gordura como outra qualquer. Então, se você gosta pelo sabor, ok. O ponto é procurar o seu nutricionista e ajustar isso na sua ingestão, porque ele vai entrar na composição também da sua fração lipídica da alimentação. Não entra como se fosse uma manteiga, Paula, como você está perguntando, porque a quantidade de gordura no composto abacate é menor do que você tem na manteiga. Essa troca é boa. Tirar a manteiga e pôr o abacate é uma troca boa. Que você reduz bem a quantidade de gordura na alimentação. E na caloria também, então, perguntando. Lógico. Exatamente. Só dar uma mensagem para a Drica. Drica, e tem mais gente falando que perdeu o começo, não se preocupa, porque o Tá Na Mesa vai deixar salvo, vai ficar disponível lá. Eu ia avisar. Não entre em pânico, tá tudo certo. Assiste até o final agora, que depois você vê o começo. A gente já avisa quando vai entrar no ar. Isso que você falou, Sofia, é muito legal dessa questão dos nuts, porque virou uma mania também, né? No meio da tarde eu pego lá
meia dúzia de castanhas e todo dia a pessoa está ingerindo uma quantidade grande de gordura. Uhum. Então, tem que ter esse equilíbrio. De novo, não é porque é uma gordura melhor, mais saudável, que ela pode ser consumida à vontade. Então, tudo depende do resto do seu dia. Se no resto do seu dia você não faz uma ingestão grande de gordura, não tem problema nenhum você colocar lá umas amêndoas, você comer o abacate todo dia. Agora, se você, além disso, ou se você perde o controle, porque esse problema do nuts, das amêndoas, é que é muito fácil você perder o controle. E aí o que eu vejo é assim, é uma delícia, vai indo, você não conta, porque a gente fica naquilo, às vezes você não está prestando atenção, você está trabalhando, fazendo outra coisa, vai pegando. E aí a pessoa assim, põe a chia no café da manhã porque eu vi que faz bem para o intestino. Aí põe bastante azeite na salada porque eu vi que faz bem para o coração. Aí come abacate todo dia porque também é uma gordura boa. Aí come nuts no lanche da tarde. Eu tô me ouvindo aí. Toma um vinho por causa do resveratrol. Toma um vinho por causa do resveratrol. Pode carboidrato. E carboidrato engorda. É verdade. É verdade. Tem que tomar cuidado, porque essa busca por uma coisa que a gente acha que vai resolver o problema leva a gente a ter uma alimentação desequilibrada em termos de nutrientes. Então, um nuts ou outro de vez em quando, ok. Mas hoje virou mania, né? A salada vem com castanha. A granola de manhã é cheia de nuts também, né? Exato. Os pães integrais são cheios de castanhas e amêndoas. Não, é mais ou menos assim. Se você consegue extrair óleo desses alimentos, é muito semelhante a você pegar uma colherinha de óleo desse alimento e consumir no meio da tarde. Então, isso faz conta na sua ingestão de lipídio, faz conta na sua ingestão calórica também. Não é de graça. Então, achando o equilíbrio, a gente pode, mas assim, passar a tarde comendo castanhas e amêndoas não é legal. É legal você ter um equilíbrio aí. Ter um equilíbrio entre todos eles, né? E o momento do dia. Essa é uma boa pergunta. Eu vou só ler aqui uma pergunta para você não perder. O óleo de linhaça substitui o ômega 3 de origem animal? Então, ele tem uma quantidade de ômega 3. O que a gente tem é uma quantidade pequena nele. Ele tem, mas não tudo que nós precisamos. Então, você teria que consumir muito óleo de linhaça para atender a sua necessidade. O que poderia ter um problema é que você aumentaria muito a ingestão de gordura como um todo, na verdade, de lipídio como um todo na alimentação. Porque no peixe, né, a gente tem uma quantidade, uma concentração maior. Agora, deixa eu só fazer um parênteses. Óleo de linhaça não é igual a semente de linhaça. A semente de linhaça passa por todo o trato digestório e vai sair nas fezes do jeito que ela foi consumida. O organismo não vai extrair o óleo. Então, se você está comendo a linhaça para ter o óleo, ela tem que ser triturada. E isso é uma coisa que as pessoas não dão conta. Se você duvida disso, faça o teste do dia seguinte. Dá uma olhadinha lá, você vai encontrar linhaça. Vai no banheiro, acorda no banheiro. Igualzinho milho. Vai estar lá presente. Não sai. Maravilhoso. Eu deixo minha esposa envergonhada que eu faço as coisas. Eu vendo, né? Ai, meu Deus. Não, mas é bom, é assim, papo de dia de semana, tem que falar mesmo. É lógico. Alguém mandou mais alguma coisa aqui do avocado, abacate, castanha, muleto prova, além disso. Disse algumas gorduras na carne, qual a sua opinião? Como abacate por dia, castanha? Eu acho que vem sempre essas dúvidas de... É um desafio que as pessoas vão sempre tentando achar uma solução, assim, né? Uma coisa que é meio mágica. Então, eu acho que vale muito essa coisa do bom senso. O ômega 3, como o Luan já falou, a principal fonte que a gente tem é no salmão e na sardinha. Sardinha até mais, né? Sardinha até mais. Até mais, só que a gente não tem o hábito, né? O brasileiro não tem o hábito de comer sardinha. Os portugueses comem muito mais, né? Que é a principal fonte de ômega 3 que a gente tem, né? Castanha do Pará é muito calórica? É muito calórica. Todas as castanhas, amêndoas, é um grupo que a gente chama de oleaginosas, porque a principal fonte, o principal nutriente que eles têm ali de macronutriente são as gorduras. Então, posso comer? Pode, mas não um pacote por dia, depende do seu objetivo também, né? Se a pessoa também não tá querendo emagrecer, tá bem, aí come quando quiser. Tá uma pessoa saudável e tal. A Cami perguntou um negócio que eu ia perguntar também sobre... vocês falaram muitas vezes sobre esse consumo consciente e essas medidas de quanto de óleo... A gente tá falando agora dos óleos bons, né? Porque o óleo ruim, a gente, não sei, quanto menos melhor, eu imagino, né? Quanto menos fritura, menor. Mas qual seria uma medida mais ou menos por dia diária saudável, assim?
Acho que não é nem para perder peso, mas para se manter, que seria saudável. Diante disso. Porque vocês mesmos falaram, se você come abacate de manhã, amêndoa de tarde, a granola na outra hora, isso já é muito. Então, qual seria mais ou menos assim, né? Para a gente ter uma ideia, porque, claro, cada corpo é um corpo, mas de ingestão de óleos bons por dia que a gente teria, seria bom. Eu quero, antes da gente responder isso, eu queria fazer um comentário em relação à questão da gordura boa que todo mundo fala, né? O ômega 3, por exemplo. A gente fez um estudo aqui na França, junto com o pessoal do INRA, Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica, e a gente deu ômega 3 em grande quantidade para os animais e depois a gente induziu uma inflamação intestinal nesses animais. E aí teve um dado bem interessante. O ômega 3 ele é tido como um ácido graxo que tem uma resposta anti-inflamatória, né? Quando nós induzimos essa inflamação intestinal, o grupo dos animais que tomou ômega 3 foi o grupo que teve a maior mortalidade. Por quê? As pessoas falam muito hoje em combater a inflamação, porém a inflamação ela faz parte do processo de regeneração de tecidos. O que a gente tem que combater é a inflamação cronicalizada. É aquela inflamação que dura meses. Essa inflamação ela é crítica, mas a inflamação ela faz parte do processo de recuperação. E nesse caso, o que nós encontramos? A redução da resposta inflamatória foi tão potente que, na sequência, o animal não consegue se recuperar da inflamação, aumenta a permeabilidade intestinal e entra em sepsis. Ou seja, não é porque essa gordura ela é saudável, ela é boa, tida como saudável, que o consumo dela é liberada, e não é quanto mais melhor. Existe uma quantidade importante para a gente na alimentação, né, Lu? É verdade, exatamente. Nada em exagero vai ser saudável, né? Isso que a Paula até está falando, essa questão do ômega com câncer de próstata, isso é um mito e foi um estudo que foi muito mal interpretado pela mídia, né? Do câncer que foi, na verdade, até assim, na própria conclusão, o autor falava que não dava para ligar a questão do ômega com o câncer de próstata. Foram realmente matérias sensacionalistas que foram publicadas, porque o estudo não provou nenhuma relação de ômega 3 com o câncer de próstata. Na verdade, tinham vários outros fatores de risco associados a isso, né? Quando a gente fala da quantidade, que você falou, eu fico muito receosa em relação a isso, porque é difícil você conseguir dosar isso, porque o que acontece? É o que eu sempre falo para os meus pacientes. A gente usa gordura em tudo, para fritar uma cebolinha, para dourar um alho. Então, todo alimento que a gente vai comer, ele já tem gordura. Se a alimentação é feita fora de casa, mais ainda. Porque a gente percebe aquele arroz que brilha, né? Às vezes, quando você vai comer, você fala, nossa, isso aqui foi feito com muito óleo. O nosso, quando você faz em casa, a gente consegue dosar. Então, tudo isso interfere. A alimentação, quando ela é feita mais fora de casa, muitas vezes ela já tem uma maior ingestão de gordura, porque o preparo não é feito com tanto cuidado quando a gente prepara em casa, né? É feito tudo de muita quantidade, então acaba indo muito óleo. Um cuidado que eu sempre chamo a atenção das pessoas é assim, esse óleo de preparação, porque às vezes as pessoas também piram e falam, então agora eu também não vou refogar a cebola na água. Não precisa. Pode refogar no azeite, tá tudo certo. Só que assim, cuidado com a quantidade de azeite que você usa para temperar. A gente brinca, tem um restaurante em São Paulo muito que a gente gosta de ir, que a gente fala que as pessoas põem o azeite por tempo. Elas ficam assim, regando. 2 minutos e meio 2 minutos e meio de azeite. Então, assim, 5 minutos. Open azeite, tem que aproveitar. Exato. Então eu falo sempre isso. Usa outras coisas para temperar a salada também. Não é só o azeite. Um pouco de limão, fio de azeite, vinagre, né? Limão, vinagre, aceto, ervas, mostarda. Usa outras coisas. Você põe lá o seu fio de azeite, mas você não precisa regar a salada. Tem gente que gosta de laranja, enfim. Você não precisa regar a salada só com azeite. Então, eu acho que isso é um primeiro cuidado. Um segundo cuidado é assim, se hoje no meu dia eu coloquei lá no meu lanchinho da tarde um mix de nuts com frutas secas, por exemplo, nesse dia eu não preciso comer mais o abacate, eu não preciso comer mais o açaí, que é outra fruta que também tem uma quantidade grande de gordura. Então, ir buscando mais um equilíbrio do que a gente... Como as pessoas não conseguem medir o que foi usado no preparo dos alimentos, muitas vezes, elas não conseguem. Isso fica uma informação que, na verdade, não fala nada, entendeu? Não sei se faz sentido. Faz sentido, entendi. E só queria aproveitar para falar de uma questão de alimento e da questão química, né? As pessoas que gostam de azeite, eu sou um deles, não guarde o seu azeite em locais onde a temperatura
temperatura se eleve. Também não vai agora que não vai ficar bom, mas tome cuidado para não deixar do lado do forno. Por quê? Essas gorduras poliinsaturadas, elas sofrem uma reação química que chama rancificação. Então, você vai pegar aquele azeite maravilhoso que você comprou naquela viagem que você fez, tal, daí você coloca assim... Embrulhou, se arriscou, trouxe na mala, não explodiu na roupa. Ele não explodiu e tal, mas ele ficou do lado do seu forninho. Entendeu? Ele ficou ruim do lado do forninho. Então, assim, azeite, ele não gosta de luz, ele não gosta de temperatura alta. Então, assim, cuide dele como você cuida do seu vinho, por exemplo. Né? Então, esse dado aqui é um dado importante. Né? Cuide do seu azeite, que ele merece o mesmo cuidado do seu vinho. E alguém falou que adorou me ver passando a camisa. Passando roupa. A Lu fez um videozinho eu passando camisa. Daí eu dei uma dica como se passa a gola de camisa. Daí falaram que gostaram. Obrigado, Ale. Ai, que bom. Vou fazer o Uber. Olha, tá vendo? Não é só em alimentação, né? É vida real. Dicas de vida. Muito Caloricamente, eu acho que para a gente dar uma ideia melhor para as pessoas, se a gente pensar numa colher de sopa de azeite, a gente vai ter ali 7, 8 gramas. Por volta disso, de azeite. Se a gente pensar nisso, a gente vai ter ali... perto de 90 a 100 calorias, né? Em uma colher de sopa, tá? Então, assim, isso acho que vai ajudando as pessoas a irem tendo uma ideia melhor. Porque para cada grama de gordura, a gente tem 9 calorias. Então, 1 grama de óleo, 1 grama de azeite vai ter 9 calorias. Se eu usar 5, eu faço vezes 9. Se eu usar 10, eu faço vezes 9. Enfim, assim eu vou tendo uma ideia de quantas calorias ali eu tô consumindo. E é muito fácil, quando você rega uma salada, você perder a noção de quanto você pôs. Sim. Porque você vai ali no olhômetro, Foi né? uma delícia. Sem dúvida. Só explicar uma coisa aqui, Sofia. Aqui, ó, a Andréia falou, então ele não pode ser aquecido. A gente já explicou isso, dá para aquecer, não tem problema nenhum. O problema do azeite é ele ser mantido em temperatura um pouco mais alta. Um pouco mais alta não é 100 graus, não. Um pouquinho mais alta é 30 graus, 35 graus. No dia a dia, né? E aí ele flutua, sobe a 30 graus, ele esfria, ele sobe a 30. Isso vai fazendo que ele reaja com o ar, né? Vai formando o que a gente chama de pontes osídicas e vai rancificando. Daí aquele azeite maravilhoso grego que você comprou vai ficar com um gosto de manteiga velha. Isso é muito diferente de eu colocar numa panela, aquecer, refogar alguma coisa e preparar um alimento e eu fiz o uso daquele azeite. É diferente. Aquele eu acho que é bom a gente retomar, para quem entrou agora, a gente falou bastante sobre azeite, sobre óleo de coco, sobre gordura vegetal e animal. Não se desesperem, o Tá Na Mesa vai fazer uma edição e vai postar, então todas as informações, essas dúvidas vão estar aí disponíveis para sempre. A gente tem 5 minutos, que passou voando, a gente só tem 1 hora de live. Nossa, foi rápido. A Paula! Deixa eu jogar uma plaquinha, 5 minutos. Eu falei, mas gente, já? Se a gente não acaba, ele derruba. Ele é muito mal educado no Instagram. Dá 1 hora, ele joga fora. A Paula, ainda bem que vocês não me viram temperando salada. Olha, quer dizer que eu dei aula para você em 94. Ainda não. A próxima vez ela vai pôr menos azeite agora. Exatamente. Que mais? Ficou alguma coisa do nosso roteirinho? Eu tenho uma dúvida voando, que eu acho que é uma dúvida boa para todo mundo. Comer abacaxi ou a água morna com limão quebra a gordura? É bom para emagrecer? Não! Eu não tenho respondido essa. Mas o porquê isso, né? Nem efeito placebo. Não tem. Até porque, assim, essa gordura ela está inserida no nosso corpo. Quando você ingere esses alimentos, eles vão ser digeridos e absorvidos também. Não tem como eles quebrarem nada, né? Então, o único jeito de quebrar a gordura que está no nosso corpo, que está incomodando para o verão agora, vai gastar. Né? Vai andar, vai correr, vai malhar. Então, queima, vira CO2 e água, você perde na respiração, vai perder água, daí você queima isso. Senão massagem modeladora também não diminui medida, não diminui gordura corporal. A gente não perde gordura no xixi, graças a Deus, senão a gente já não teria mais rim. Ninguém faz xixi de manteiga, Tudo é impossível. Tudo isso é mito. Bom, esse mito muito eu bom. odiei. A massagem por lado é bom, né? Vou economizar
juntar um dinheirinho na semana agora. Pois é. Bom, eu adorei conhecer vocês. O Metendo a Colher, sempre com assuntos polêmicos, já foi sobre açúcares, né? Chocolate, agora gordura. Espero vê-los novamente. Também, foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada, Paula, pelo convite.